Inácio, vamos lembrar o nosso tempo de Cuiabá, Mato Grosso, e vamos pedir ao Senhor, na ação do seu Espírito, que Ele possa mover nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar, amém? Quem precisa do Espírito Santo de Deus, diga eu. Ergue seus braços e fala: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Cantemos isso, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nesse lugar. Neste lugar. Ergue teus braços. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ele está aqui, eu acredito. Está aqui para consolar. Está aqui. Está aqui para libertar. Está aqui. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Eu quero ouvir mais uma vez. Agora eu quero ouvir você. O Espírito de Deus está. O Espírito neste lugar, aqui na Canção Nova, na tua casa, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Aqui tu tens liberdade, Espírito Santo, está aqui, está aqui, está aqui. Ergue teus braços, em nome de Jesus. É a tua palavra, é o teu desejo. Canta isso, Canção Nova. Move-te em mim, canta com unção. Move-te em mim. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te. Toca a minha mente, o meu coração. Toca a minha mente, o meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim, braços erguidos. O Brasil canta. Move-te em mim. Move-te. Canta, Luigi. Move. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Coloca a mão no coração. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu mandei para você, Inácio, uma mensagem no seu telefone. E eu falei: Inácio, vamos tocar essa canção. Aí eu estava mandando mensagem, acabei de mandar, e o Danilo organizando a mesa. E aí começou a cantarolar: move-te em mim. É muito bom quando a gente vê a ação de Deus. Você não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito em nossa vida. Após tudo que nós vivemos neste acampamento de cura e libertação, teve um começo, um meio, e a partir de hoje, dia do Senhor, é início de um novo tempo. Amém? Amém. Amém? Amém. Pode aplaudir. Você aplaude. Pode aplaudir mais forte. É para a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas agora eu volto a pedir. Coloca a mão no coração. E eu quero ouvir você cantar. Você está com vergonha? Eu não tenho vergonha não. Seja atrevido igual o Padre Bruno. Tô nem aí. Se canto ou não canto, eu solto a voz, porque eu aprendi com o profeta Jonas Abib que a canção liberta. Vamos aplaudir o nosso Misha Pentecostes, Padre Jonas, que cantou uma canção nova, que cantou um canto novo. Vamos pedir essa graça, meu irmão, minha irmã. O Espírito de Deus está nesse lugar. Canta. O Espírito de Deus neste lugar. Por isso que eu pedi no coração. O Espírito de Deus se move. Está aqui. Tome posse disso. Está aqui para consolar. Está aqui. Está aqui para libertar.
para guiar. Agora você ergue seus braços como um homem livre. Canta Inácio, canta Patrícia, canta Ministério. Move-te em mim. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te. Para terminar, braços erguidos, só as vozes. Move-te. Toca minha mente, o meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Levante a sua mão direita. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo. Se você tem a cruz do livrai-nos do mal, o texto, se você tem a água que quer que seja abençoada, antes de iniciar essa pregação, levante. Eu quero poder abençoar cada objeto litúrgico antes mesmo do início desta pregação. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu vos peço, abençoa a água que os nossos filhos apresentam. Abençoando a água, abençoa o sal, que a mistura de água e sal seja de grande libertação. Abençoa os textos, os escapulários, as medalhas, a cruz, as camisas, tudo que os nossos filhos apresentam nesta hora. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Vai se sentando bem suave, Inácio. Move-te em mim, bem suave. Move-te em mim. Move-te. Move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. A minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Que bom estarmos juntos neste domingo, dia do Senhor. E eu não tenho nenhuma pretensão de trazer novidade. Eu quero só atualizar na tua vida aquilo que é fundamental. Depois de uma jornada tão linda, você que está em casa, que acompanhou esse acampamento de cura e libertação que acontece na Canção Nova, mais ou menos sempre nesse tempo do mês de março, veio numa trajetória linda de uma quinta-feira de adoração, sexta, sábado e domingo. Quantas pregações, quantas músicas, quanta direção, a experiência do Padre Wagner Bahia, a ousadia e a fé do Padre Fábio Galdino, meu irmão paraibano. Inclusive eu recebi tanta mensagem nesses dias, dizendo: Padre, é a voz do Senhor igualzinha. Eu disse: nós somos tudo sangue igual, nordestino, da mesma cidade. É uma alegria para mim. Tudo que a gente escutou do Danilo, com a sua força, com a sua capacidade de trazer para nós, que tem toda essa unção deste encontro, a bênção do meu irmão amigo Padre Anderson Guerra, que do nome já diz tudo, o homem que busca a guerra diária contra o mal, luta, quantas coisas, aquilo que eu quis trazer para vocês, mas tudo isso, que nós sabemos que não é fácil,
mentiroso padre, mentiroso bispo, quem for, que diz que é fácil seguir a Jesus. É uma luta. Travamos uma luta entre o bem e o mal. Diz a palavra do Senhor que nós fazemos muitas vezes o mal que não gostaríamos e deixamos de fazer o bem o qual fomos feitos. Há uma luta muito grande, não é fácil, mas também a gente disse para você, com a nossa vida, que é possível, mas aí exige o nosso esforço, exige a nossa entrega, a nossa oferta. Nesse ano eu faço 23 anos de Canção Nova, e no mês de maio agora, no dia 1º de maio, eu vou celebrar meus 25 anos de chamado. Há 25 anos atrás, lá em Gravatá, Pernambuco, Deus vai me dar a graça de estar no dia 1º de maio deste ano na missão de Gravatá, celebrando os 30 anos da missão. Mas há 25 anos atrás eu lá estava, e pela boca do profeta Jonas Abib, senti o meu chamado sacerdotal, dei o meu sim para a Canção Nova, entrei na comunidade, mas desde o dia 1º de maio de 2000, eu falo com muita paz. Eu entendi que nunca será com a minha força, sempre será na ação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, pode aplaudir. Se não é no poder do Espírito, nós não damos conta. O que cabe a nós, a gente faz. Tenho certeza absoluta, e ali a gente vai vendo nas pregações, cada um dos irmãos, a gente se prepara, a gente se organiza, a gente estuda, a gente reza para estar aqui. É toda uma dinâmica de atividades. Quantas e quantas vezes a gente prepara tudo, e na hora que a gente vem, na docilidade do Espírito, as coisas vão tomando outros rumos, e ali nós vamos entendendo sim, que aquilo que cabe a nós temos que fazer, mas é necessário deixarmos a condução, ser conduzido no poder do Espírito Santo, não é pela força, mas no poder do Espírito. Guarda isso no teu coração, fortalecidos, porque eu não tenho dúvida, quem se sentiu fortalecido neste final de semana, levante a mão e diga eu. O Padre Bruno dizia ontem, repito hoje, neste domingo: não vivemos de magia, não vivemos de mágica, vivemos de realidade, de fatos, e contra fatos não há argumentos. Tempos difíceis, lutas grandes, mas nós, neste final de semana, fomos fortalecidos na palavra proclamada, no poder do Espírito Santo, e fortalecidos pelo Espírito Santo, podemos dizer: somos mais que vencedores. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: você não é um derrotado, você não é um derrotado, você é mais que vencedor. Quem é mais que vencedor aqui, levanta a mão e diga eu. É isso mesmo, e a palavra tem poder. Somos mais que. Eu quero trazer para você essa graça do Espírito Santo de Deus, que você já conhece, e aqui nós vamos meditar um pouco, trazer algumas passagens, para que a gente possa depois mergulhar, clamar mesmo. Ainda ontem o Padre Anderson falava, a gente conversando sobre o batismo do Espírito Santo, e eu posso dizer que o nosso pai fundador, Padre Jonas, foi um homem cheio do Espírito Santo. Foi ou não foi? Quando eu disse o bom dia para vocês, nós aprendemos aqui na Canção Nova, que o nosso primeiro bom dia precisa ser, sabe para quem? Não é assim, Danilo, que a gente aprendeu? Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje, não é o que você vai fazer hoje, é o que nós vamos fazer juntos. O que vamos fazer?
E eu digo sempre isso, já falei várias vezes no Sorrindo para a Vida, eu tenho uma experiência diária maravilhosa. Todos os dias, Deus me dá a oportunidade de fazer dentro de mim o desejo de fazer aquele dia um dia novo. Porque quando eu acordo e dou bom dia ao Espírito Santo, eu abro a janela do meu quarto e vejo uma paisagem maravilhosa. Eu moro do lado do cemitério. Ai meu Deus, padre! E aí quando eu dou bom dia ao Espírito Santo e abro a janela e vejo lá, eu disse: ei Senhor Jesus, dá-me a graça de ver o dia de hoje, porque eu não sei se eu não serei o próximo. E quando os irmãos estão lá no cemitério ajeitando as covas e ajeitando, eu falo: ai meu Deus, estou esperando alguém, que não seja eu. Temos que viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida, mas não vai ser com a nossa força, é no poder do Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir mais uma vez, esse glória a Deus. No catecismo da Igreja Católica, e eu quero ser dócil a toda a direção desta pregação, no número 737, eu preciso ler isso, diz a missão, o Espírito Santo e a Igreja. E diz no catecismo da Igreja Católica, o qual você precisa ter. Se nós ouvimos durante todo esse dia, durante todos esses dias, as armas necessárias, os obstáculos que Satanás coloca para nos afastar do Senhor, toda a direção que nos foi dada, a força da palavra, nós temos que estar preparados e estudar, mergulhar naquilo que é a igreja, em toda a direção da nossa igreja, naquilo que é palavra de Deus e o que é palavra da igreja, o que traz para nós os santos, o Santo Padre e o Papa, os doutores da igreja. E o Catecismo da Igreja Católica é um livro que todo cristão precisa ter em casa, que nos ajuda a entender muitas coisas. E no número 737 diz assim: a missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa a partir de agora aos fiéis de Cristo e a sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-lhe a eles por sua graça para atraí-los a Cristo, manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes a sua palavra, abrindo-lhes ao Espírito a compreensão da sua morte e ressurreição, torna-lhes presente o mistério de Cristo. E diz a palavra, diz o catecismo, assim a missão da igreja não é acrescentada à de Cristo e a do Espírito, senão que é o sacramento dela por todo o seu ser e em todos os seus membros. A igreja é enviada a anunciar, a testemunhar, atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. O número 739, por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo que difunde em seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da igreja que Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito e santificador. O Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos, diz a palavra lá em Romanos capítulo 8, não sabemos o que seja conveniente pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Deus cria, Jesus salva, o Espírito santifica. Deus cria, Jesus, o Espírito. Quem precisa de santidade aqui, diga eu. Fomos feitos para isso, sede santos como o Pai do céu é santo. Mas quando eu pegava o catecismo da igreja e via, quando dizia assim, né, o Espírito Santo prepara o seu povo, dá força.
Meu irmão, nós somos fracos. Olha, não tenha vergonha não, mas olhe para quem está do seu lado e fala assim: olha, você é fraco. Eu também sou fraco. Olha, não queira aqui ser o super-homem, viu? Não queira. Não tenha vergonha de assumir a sua limitação. Mas quando eu assumo a minha limitação, eu estou dizendo que eu sou limitado, eu sou fraco, mas eu sei em quem eu depositei a minha segurança. E aí eu posso dizer que com Ele eu sou mais que vencedor. Pega comigo a palavra de Deus, Sagrada Escritura, Bíblia na mão, cristão com unção, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, começa no versículo 18. Amém? Romanos 8, 18. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquela que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção do nosso corpo, pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto de esperança. Mas como pode alguém esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É por isso, meu irmão, eu tinha 3 meses de padre recém-ordenado, e aí o padre Jonas tinha uma missão em Campo Mourão, eu acho que é Paraná, Campo Mourão no Paraná, não é isso? Eu não sei se tem alguém de Campo Mourão aqui. E era Pentecostes de 2002. O padre Jonas ia pregar o encontro de Pentecostes, e aí adoeceu, chamou o padre Luizinho, da comunidade Canção Nova, eu, seminarista, fazendo filosofia, e ele disse: Bruno, você vai com o padre Luizinho pregar um encontro de Pentecostes. Aí eu disse: aonde? Ele: em Campo Mourão. É no estádio. Era para eu ir, mas eu adoeci. Quem vai é vocês. Eu vou nada. O povo está esperando o senhor e eu que vou. Não, padre Jonas. Ele olhou para mim e falou assim: você reza? Eu disse: reza. Quem é Jesus para você? Eu disse: é meu Senhor. Você clama o Espírito Santo? Eu disse: clamo. Então tenha certeza, não vai ser você, é o Espírito Santo que vai agir em você. É o Espírito Santo. Gente, eu nunca esqueço, na hora que eu entrei naquele estádio, lotado, e eu olhei para o padre Luizinho. O padre Luizinho é uma figura, uma bênção de Deus. Eu olhei para ele: ei, não é nós não, é o Espírito Santo, vamos lá. Bom dia, tá, já cheguei ali, meu Deus. E ali a coisa foi acontecendo, a graça vai acontecendo, porque, meu irmão, quando nós nos deixamos ser levados, o que cabe a nós é fazer. Eu preparei a pregação, eu rezei, trouxe a palavra de Deus, fui para a Bíblia, fui para lá, fiz meu estudo, princípio eterno, palavra, eu fui lá, fiz. Mas é o Espírito Santo que vem em nosso socorro. Muitas coisas que nós travamos,
as brechas que nós muitas vezes, porque ontem, e eu fiquei muito com isso, como Deus foi fazendo com a pregação do Danilo e aquilo que eu fui trazendo, e o Senhor me colocava ontem no coração, na adoração, como se pessoas gritavam assim: Padre, eu não estou conseguindo nem fechar as brechas, de tão fraco que eu estou. Eu não consigo nem fechar as brechas. E a gente sabe o que é uma brecha. Imagina aquela janela que a gente vai fechando assim, né? Então, eu sei, tem hora que você não consegue, mas não pense que vai ser com a tua força. É no clamor do Espírito, é no poder do Espírito Santo. Quando eu preparava essa pregação, eu trouxe algo que me veio assim, eu fui lendo, né? O Papa Paulo VI disse certa vez que a primeira oração do dia que precisa estar dentro de nós é o quê? Vinde Espírito Santo. Não é por isso, não é à toa que o Padre Jonas ensinou a primeira coisa é dar bom dia. Inclusive teve um livro que o padre usou, eu esqueci agora o nome desse livro, mas um livro antigo. Qual é o nome? Eu não estou lembrado do nome, mas um livro muito bom falando sobre isso, sobre o nosso relacionamento. Porque o que a gente percebe? Teve um tempo na igreja que se falava muito de Deus Pai, do próprio Jesus, e a gente foi vivendo um mergulhar do Espírito, aonde aqui eu não tenho um receio de dizer, mas não foi por conta da renovação carismática, mas vivemos um avivamento sim. Hoje se fala, até mesmo a nossa comunicação com a palavra de Deus é diferente hoje. Na casa da minha avó tinha uma Bíblia que ficava em cima do armário, que menino não podia pegar, ficava lá aquelas figuras ilustradas, porque era como se fosse um local de, como é que fala? Enfeite. E a gente vê hoje crianças com a Bíblia, pessoas com a palavra de Deus, o manuseio com a palavra de Deus mudou, e nós sabemos que há um mover do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade por muito tempo foi, e nós tínhamos vivido uma experiência linda de Pentecostes. Há uma atualização diária, aquilo que aconteceu em Pentecostes precisa se atualizar diariamente. Aquilo que aconteceu com aqueles homens precisa se atualizar. Por isso, quantas vezes eu devo pedir o Espírito Santo? Todos os dias, todas as horas, em cada instante, diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações. O que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus quer dizer, Ele é o próprio Deus. Sim, sabemos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como o Padre Bruno disse, Deus cria, Jesus salva, o Espírito santifica. Ele habita no cristão, em cada um de nós, e é responsável para levar a mim e a você. Uma das grandes graças, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos leva ao arrependimento dos pecados. Quando a gente vive uma linda confissão, e como eu dizia ontem, repito hoje, quando a gente confessa, e pecado confessado, pecado perdoado, a matéria-prima para a confissão acontecer, para a absolvição acontecer, é o quê? É o arrependimento. O Espírito Santo, é Ele que nos traz ao coração, que faz encarar as nossas limitações, que faz o arrependimento realmente, o arrepender-se. Eu não sei qual é a tua experiência, e essa é a palavra. Eu não sei qual a tua experiência com o Espírito Santo de Deus, e aqui eu não estou falando na oração de línguas, que é o menor dos dons. Eu não estou falando do ser carismático, não, mas é uma pessoa cheia, porque a gente sente quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Ontem, na missa, o padre falava, o padre Anderson, da murmuração. Quase eu levantava, padre, e pegava o microfone, porque eu aprendi com o padre Jonas uma coisa. A palavra é forte. Murmuração é louvor a Satanás. Olha que palavra forte. Quando a gente murmura, a gente está, sabe o que? Louvando a Satanás. Mas olha, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a resposta é diferente.
A maneira de condução, e aqui eu não estou falando da pessoa positiva, da pessoa negativa, não, da pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso que nada do que foi vivido aqui terá frutos se você não for dócil à abertura deste Espírito Santo que quer mover em você, que quer agir em você, que quer fazer você entender que não é a tua força, mas é a tua entrega, é a tua confiança, é a tua busca diária, é o teu desejo de viver a palavra, é a tua persistência. Amanhã é segunda-feira, vamos voltar, descer o Monte Tabor. Inclusive a liturgia de hoje vai falar do Monte Sinai, a subida do Monte Sinai. Nós vamos subir, vamos ter que descer. E quando a gente desce, porque, meu irmão, seria maravilhoso que a nossa vida fosse um encontro desse diariamente, é ou não é? A gente está aqui feliz, todo mundo bem, ai que maravilha, e move-te em mim, dança, reza, louva. Só que amanhã é segunda-feira. A tua realidade precisa ser encarada. Problemas, dificuldades, aquele que é o divisor vai querer entrar para dividir e separar. Virão as tribulações, as provações que nos levam a uma santidade diária. A resposta vai depender de você, mas eu estou dizendo, não se preocupe. Tenha coragem de dizer: Senhor, eu sou fraco, mas contigo eu sou mais que vencedor. Vem Espírito Santo, age na minha vida, age no meu coração. Eu falava isso para 2 irmãs de comunidade agora. Eu não tenho dúvida, não vou falar isso para achar bonzinho, e nem você tem peninha de mim. Mas eu não tenho dúvida, nos meus 23 anos de Canção Nova, o que faz o Padre Bruno permanecer em pé, estar com o microfone aqui falando para você, é que eu sei que o Espírito Santo age na minha vida diariamente. Eu aprendi com o Padre Jonas nesse rincão, que nós temos que viver o entusiasmo. A pior coisa que tem, quantas vezes eu já preguei isso, e não vou deixar de falar. A pior coisa que tem é a empolgação. Se você está aqui empolgado, sinto muito em te dizer, não vai adiantar nada. Porque a empolgação passa. Sabe o que é uma empolgação? É momento. Imagine um padre empolgado, Padre Anderson. Imagine um casamento empolgado. A empolgação passa. Eu não sei se está aqui no rincão, o Rodrigo é um filho que eu acompanhei muito tempo, casado. Estou vendo ali Danilo com meu afilhado. Quantos jovens que eu acompanhei, que vinham para mim e falavam: olha, padre, minha vida mudou, a partir de hoje vai ser 10 terços diariamente, 3 horas de adoração. E aí começa: o senhor me dá uma bênção? Aí eu falo: não, eu não abençoo projeto falido. Como assim, padre? Se você chegar para mim e falar: padre, eu quero mudar de vida, e vou começar hoje com o meu terço, quero ver pelo menos uma vez na semana a missa, não vou faltar a missa dominical. Opa, algo palpável. E ali aos poucos você vai crescendo, porque quando a gente vai na empolgação, a primeira barreira, lembra de ontem, o primeiro obstáculo que o cão colocar, você já vai querer desistir. Se empolgou, é aquele cristão pipoca, e a coisa melhor do mundo é a pipoca quando sai do fogo, né? Pá, estourou, quentinha, gostosa, todo mundo gosta, sim ou não? Mas deixa a bicha murchar. Deixa a bichinha murchar. Se não vai ficar lá no potinho, é verdade ou não é? Ai, não sei o que, eu sou de Deus, parará. A primeira aprovação, a pessoa murcha. É um cristão empolgado. Mas, nesse rincão do meu Senhor, há muitos anos atrás, eu escutei, e olha, hoje eu preciso dizer para vocês, hoje eu sonhei com o Padre Jonas 2 vezes essa noite. Porque eu digo 2 vezes, eu estava sonhando com ele, acordei, eram as 2h20, eu disse: Senhor, eu preciso descansar, que amanhã tem um monte de coisa. Voltei a dormir, aí voltei a sonhar com ele de novo. Eu disse: você está danado no meu sonho, né? Mas eu vou falar uma coisa, olha,
Que saudade do Padre Jonas, como esse homem fez a diferença e como ele nos ensinou a viver no poder do Espírito, porque eu lembro do Padre diariamente, e aqui nesse rincão me vem forte, quando ele falava assim: não viva na empolgação, viva no entusiasmo, em dentro, Deus, asma sopro, não é o que está fora que vai fazer o Padre Bruno agir, mas é o que está dentro, é de dentro para fora. O Espírito Santo é aquele que nos dá o entusiasmo, que nos impulsiona, que nos faz ter rodinha no pé, que nos faz, meus irmãos, o ano de 2024, eu fiquei 48 quintas-feiras sem dormir. O ano tem quantos dias? Quantos dias? 48 quintas-feiras o Padre Bruno não dormiu. Por quê? Eu moro em Cachoeira Paulista, daqui para o aeroporto de Guarulhos, são mais ou menos 200 e quantos quilômetros? 200 quilômetros, são 2h30, aí para as missões que eu vou, os irmãos ligam e falam assim: padre, eu comprei um voo maravilhoso, olha padre, 8 horas da manhã, eu disse: é ótimo, 8 horas da manhã, em Guarulhos, você tem que chegar 1h30 antes, eu tenho que chegar lá às 6h30, se eu tenho que chegar às 6h30, eu tenho que sair de casa que horas? Quantas madrugadas eu não dormi, e eu chegava nas missões e ninguém queria saber se eu tinha deitado, precisava do Padre Bruno inteiro. O que me faz permanecer em pé é ter a certeza que esse gordinho que está falando é cheio do Espírito Santo de Deus, e eu preciso dizer diariamente: é o Espírito Santo que me move. E aí, meu irmão, não é empolgação, é vivência da palavra, é vida. Eu vou falar mais uma vez e vou pedir que você aplauda. Obrigado, Padre Jonas, porque o Senhor nos ensinou a uma vida de oração. O que nós vivemos nesse final de semana de cura e libertação vai exigir de você vida de oração. Entrega, terço, rosário, adoração, palavra diária. Esses dias eu vi no Instagram algo muito engraçado. Um pai chamou um filho para a missa, e olha que nós trabalhamos com os meios de comunicação, mas a gente sempre incentivou ao povo de Deus ir para a missa. Tanto é que eu tenho, nesses meus 18 anos de padre que faço esse ano, essa frase que busquei trabalhar com o povo de Deus: domingo com missa, semana com graça. Falo muito, e a gente sempre falou isso. Aí esses dias eu vi no Instagram um pai falando: meu filho, vamos para a missa. Aí o filho mostrou no tablet dele: não pai, estou acompanhando aqui a missa, e estava vendo pela internet. O pai foi à missa, voltou da missa, trouxe um lanche para o pai. Aí chegou e o filho falou assim: pai, o senhor trouxe o meu? Não filho, sim, eu mandei para você. Mandou para mim? É, o ticketzinho está no seu e-mail. Aí o filho olhou, abriu o e-mail, quando botou a senha, saiu um sanduíche bem bonito. Aí ele: pai, não estou entendendo. Assim como você se alimenta com a missa pelo tablet, se alimenta com esse sanduíche pela tela também. Gente, é esforço, é luta, é entrega, é confiança, é vivência da palavra, é o entregar-se diariamente, é o avaliar-se diariamente. Eu preciso dizer, tudo foi maravilhoso, mas agora é com você, é com a tua abertura ao teu clamor diário. Vem Espírito Santo, move no meu coração, age poderosamente, vem com toda a fortaleza, com toda a sabedoria, com toda a ciência, para discernir, meus irmãos. Se tem uma coisa nesses últimos tempos que eu mais faço, são reuniões, e não tem uma que a gente não reze antes de começar e diga: seja feita a vontade de Deus, conduza Espírito Santo. Entenda o que o Padre está dizendo para você. O que nós precisamos nesse momento é nos entregar à plenitude mesmo, em dizer: sabe aquele filho que se lança nos braços do pai? Nós temos que ter essa ousadia de dizer: Espírito Santo, age na minha vida poderosamente. Pega comigo Gálatas, capítulo 5.
Gálatas, capítulo 5, versículos de 18 a 25. Achou? Gálatas, capítulo 5. Diz a palavra do Senhor: de 18 a 25. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo, e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se porém, Gálatas 5,18, se porém sois conduzidos pelo Espírito Santo, então não estáis sobre o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes. Eu vos previno, como aliás já vos fiz: os que praticam estas coisas onde não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificarão a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedemos também de acordo com o Espírito. Repito, se porém sois conduzidos, preste atenção, igreja católica, apostólica, romana, mariana, carismática, renovada e praticante, deixar ser conduzido. Danilo, meu filho, pega uma cadeira e vem aqui, por favor. Danilo, meu irmão de comunidade, senta aqui. Senta aqui, meu filho. Deixar ser conduzido não é sentar e deixar que a coisa aconteça. O deixar ser conduzido é ter a atitude de levantar, é ter a atitude de andar e dizer: faça-se em mim segundo. Ontem eu falei para uma pessoa, Danilo, assim, uma pessoa que me parou e falou assim: padre, isso. Eu disse: olha, o que cabe a você, quem tem que fazer é você. Ah, padre, está tão difícil. Está difícil? Deus ajuda. Ah, padre, é impossível. O impossível Ele realiza. O grande problema é que quando a gente fala o deixar ser conduzido, a gente quer sentar e espera que caia o que cai do céu é água, e se não for bem aproveitada, se perde. Obrigado, meu irmão. Você se deixa ser conduzido. Deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Faça o que lhe cabe. Capacite diariamente a sua vida, reze, se prostre no chão, faça a sua oração, mas se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. E eu falo para você, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é visível, a gente conhece. Quando a gente vê nas atitudes, na oferta, na entrega, na confiança. Lá volto no início do meu sacerdócio, primeiros meses de padre, doido para ir pregar. Entrei no carro com uma irmã de comunidade, saí daqui de Cachoeira, ela entrou no carro e disse: Deus queira que a gente não pegue trânsito, né, padre? A gente pegou. Há um trânsito grande, ela falou: Deus queira que a gente não chegue atrasado no aeroporto. A gente chegou. Chegamos no aeroporto, voo atrasado, atrasamos, vamos mudar o voo, mudamos o voo. Deus queira que esse avião não atrase. O avião atrasou. E eu, controlado no Espírito. Aí o voo atrasou, de repente chamaram a gente para um portão, entramos naquele avião. Quando a gente estava dentro do avião, de uma hora para outra, falaram: vocês vão ter que sair, vão para outro avião.
E aí saímos para outro avião, outra aeronave. Quando a gente sentou, eu fiz, graças a Deus. Ela, estou pensando aqui, padre, se a gente ia no outro e as malas estavam lá, Deus queira que as malas venham para esse. Chegamos no avião, as malas, chegamos no local, a mala estava? Não estava, ela, padre. Iam nos pegar aquele horário, como houve todo esse atraso, Deus queria que tenha alguém esperando a gente. Tinha alguém esperando a gente? Gente, quando ela falou, Deus queira, eu disse, cala a boca. Se você falar mais uma vez, o paraibano aqui vai quebrar os seus dentes. Deus quer que você fique muda. Eu quero dizer que praga de padre não pega, viu? Que ela está falando até hoje. Graças a Deus. Meu irmão, preste atenção. Inácio, depois eu falo quem é. Inácio está doido para saber. Olha, Inácio. Desde que aquela bendita entrou no carro, ela só foi trazendo palavras malditas. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo, Deus quer, Deus tem o melhor. Tem coisa mais forte do que você olhar para uma pessoa e falar assim, ei meu irmão, coragem, Deus te abençoe, levanta a cabeça, mas faça o que lhe cabe. Ah, não tem jeito, não adianta, ó, tá assim, vai piorar. E tem gente assim. Eu preciso dizer nessa última colocação, nessa última pregação, que não é o fim, é o início de um novo tempo. E se você tiver a oportunidade, traga novamente todas as pregações lá no Instagram do Eventos, lá no Instagram do Danilo, do Padre Bruno, tem lá toda a programação com os temas. Reviva todas elas, mas faça a última pregação, que é tua, na tua vida, reconhecendo as suas limitações, tendo a coragem de dizer, Senhor, eu sou fraco, mas eu estou aqui porque eu quero fazer hoje o início de um novo tempo na minha vida. Amém? Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu teria tantas outras coisas para falar, daquele que é o Paráclito, o Consolador, o hóspede da nossa alma, mas eu quero preparar o teu coração para a gente viver um momento de batismo do Espírito Santo, porque eu quero, e eu vou falar para você de todo o coração. Padre Anderson Guerra, eu tenho tido saudades daquele tempo, dos nossos grupos de oração, porque gente, eu vou falar uma coisa, sabe por que o Padre Bruno insiste tanto, levanta a mão? Teve uma senhorinha que falou assim, padre, eu estou com os braços tudo doído. Eu disse, claro, aí ó, porque o gordinho aqui não tem vida sedentária não, viu? Levanta o braço, pula, sai do chão, para lá. Ah, minha filha, é o Espírito. Sabe por quê? Porque, gente, a gente hoje vive um tempo que a gente começa a rezar, aí você começa, o Espírito de Deus está nesse lugar. Meu irmão, é com a vida, colocando naquilo e aqui eu vou falar, não é por ser carismático, não, é por se entregar, no tempo da balada, no tempo dos trio elétricos, não ficava a madrugada toda atrás de um trio elétrico, eu mesmo passava a noite toda dançando forró, a noite todinha, até ralar a bota, aí agora para rezar, para ter uma vida nova, a gente frouxa, é verdade ou não é? Olha para quem está do seu lado e fala assim, coragem, prepare-se agora, porque esta é a hora, eu e você, vamos reanimar, no poder do Espírito, a nossa vida, e assim, vamos fazer valer, o início de um novo tempo, para mim, e para você. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Padre Anderson, eu queria te pedir, pegar o microfone por favor, porque tem uma música antiga, que a gente fala assim, eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do, imagina, vem cá, pega o microfone também Danilo, vem aqui pertinho, vem cá padre, imagina um vaso, a gente tem uma imaginação boa, não tem? Imagine um vaso de barro, eu e você somos esse vaso de barro, amém?
O que eu peço hoje é que esse vaso de barro não tenha nenhuma rachadura. Durante todo o final de semana e na adoração de ontem, a gente fez o quê? Organizou as feridas, sim ou não? Aí foi o band-aid, foi o esparadrapo, fez os curativos, pronto. O barro foi para o fogo novamente, está bonitinho. Só que ele não pode estar cheio de si mesmo. Então agora nós precisamos esvaziar este vaso, para este vaso ser cheio do Espírito. Então eu vou pedir para a gente cantar essa canção. Depois dessa canção, o Padre Anderson vai fazer uma oração de renúncia. A gente já rezou muito, a gente já renunciou, a gente já pediu mesmo ser livre de todo mal, a gente renunciou a Satanás, as obras do mal, mas nós vamos nessa última colocação, mais uma vez fazer essa renúncia, ou seja, vamos nos esvaziar de nós mesmos, e aí depois desse vaso vazio, nós vamos preencher no poder do Espírito. Você quer? Você aceita? Você deseja? Pega seus braços, fala: Senhor Jesus, eu quero ser um vaso novo. Eu quero, Senhor, nesta manhã de domingo, me esvaziar por inteiro, para ser cheio do Teu Santo Espírito. Eu preciso de Ti, Jesus. Canta, Inácio, pede essa graça. Eu quero ser, Senhor amado, ergue teus braços como um vaso, nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, ergue os braços e canta. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, eu quero ser, canta. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faz-me de novo, Eu quero ser, canta. Eu quero ser um vaso novo. Ergue teus braços e você continua como tu queres. Senhor amado, Senhor amado, Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu desejo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. E com as suas palavras agora, com os braços erguidos, vai dizendo na simplicidade do teu coração: eu quero, Senhor, ser este vaso novo, Jesus. Diante de tudo que eu vivi neste acampamento de cura e libertação, eu preciso ser este vaso novo, Senhor. Mas eu quero me esvaziar de mim mesmo, do meu querer, da minha vontade, dos obstáculos que eu mesmo coloco em minha vida, em tudo aquilo que me afasta de Ti. Sim, Jesus, me esvazia para ser cheio de Ti, Jesus. Reza, Padre Anderson, pede essa graça. Durili canta lá cima. Repete com o Padre agora. Repete com o Padre. Eu. Fala seu nome completo. Eu, Padre Bruno Pinto Costa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria. De São Miguel, São Gabriel e São Rafael. De São Miguel, São Gabriel e São Rafael. De Santo Padre Pio. De São Bento. De São Bento. Dos anjos e santos. Dos anjos e santos. Renuncio agora
a Satanás e a todas as suas obras e a todos os seus anjos. Eu renuncio em nome de Jesus. A todas as maldições lançadas contra mim, ou que eu lancei contra alguém, eu renuncio em nome de Jesus. A todos os trabalhos feitos em centros espíritas, em terreiros de voodoo. E o Senhor me coloca muito forte essa palavra. O Senhor me recorda essa palavra. O Senhor está libertando pessoas que foram vítimas de voodoo. O Senhor me recorda essa palavra lá atrás, quando estávamos em alguma pregação. Deus me deu a palavra e eu esqueci. Agora Deus me traz essa palavra. Pessoas que foram vítimas de voodoo. Eu renuncio agora a todos esses métodos, demoníacos, e coloca aos pés da cruz do Senhor, todo o trabalho feito, a favor de mim ou contra mim, eu renuncio e coloca aos pés da cruz do Senhor, eu renuncio. Eu quero que você diga agora: qual foram os lugares que você frequentou? Quais foram os lugares que você foi, que você viveu? Os lugares errados que você pisou? Seitas, consagrações, pactos. Eu quero que você dê nome, CPF, RG desse lugar que você foi e o que você fez. Bezedeiras, lugares que você frequentou agora. Dê nome. Coloca agora, seja honesto e verdadeiro. Cartomante, dê nome. Esvazia, exatamente, esvazia aquilo que está cheio. Dê nome, sobrenome a lugar. Você que está aqui, você que está em casa, nomeie agora. Não tenha medo. Tem pessoas que estão com medo. Padre Robert de Grandes nos diz uma coisa: se o demônio quer nos colocar medo, o medo nos prende no passado, não permite ver o presente, muito menos o futuro. Não tenha medo, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita em nome do Senhor Jesus, e vai na autoridade. Levanta agora a sua mão direita, mais uma vez repita comigo: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, pelo sangue derramado na cruz, pela força deste madeiro, eu renuncio a todo medo, a toda palavra maldita, a todo espírito maligno. Eu renuncio a Satanás e me esvazio agora de todo mal e os males que foi causado em minha vida. Eu renuncio e digo: saia da minha vida, saia do meu coração todo espírito de morte. Eu proclamo nesta hora: sou um vaso novo, sou templo vivo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus age na minha vida, poderosamente, no poder do Espírito. Eu sou mais que vencedor. No poder do Espírito Santo. Ergue teus braços, fala: Espírito Santo de Deus. Atualize minha vida. O que foi Pentecostes? Eu quero experimentar. Nesta manhã de domingo. Toda a força do Espírito. Que move. Que renova, que faz nova todas as coisas. Aqui tu tens liberdade, Espírito Santo. Age na minha vida poderosamente. Ergue teus braços, canta, Inácio. Canta com autoridade. Eu navegarei. Braços erguidos no oceano do Espírito, e ali adorarei. Em nome de Jesus, fecha teus olhos, ergue os braços. Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei.
adorarei. Ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. eu quero ouvir você. Do início, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ergue teus braços, canta, e ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Na primeira pessoa, eu servirei. Eu me servirei ao meu Deus fiel. Ao meu Deus fiel. Ao meu libertador. É a tua decisão, aquele que venceu. Aquele que venceu. Todos juntos, Espírito Santo de Deus. Espírito, Que desce como fogo. que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Só você, Espírito, que desce como fogo. Canta, igreja. E desce Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ergue teus braços em nome de Jesus. Danilo, pede, clama o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Que o Senhor renove sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, este novo Pentecostes. Que o Senhor recaia sobre nós com a graça do Teu Espírito Santo. Que o Senhor renove os nossos pensamentos. Que o Senhor renove a nossa história. Que o Senhor renove agora pelo batismo no Espírito Santo as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vem, Espírito Santo, assim como viestes sobre os apóstolos, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Vem, Senhor Jesus, e que o Espírito Santo agora nos arranque do nosso comodismo, nos arranque dos nossos pecados, das nossas limitações. Vem, Espírito Santo de Deus, dai-nos novos sentimentos, derrama sobre nós o seu amor, Espírito Santo, transforma a nossa vida, solta a sua voz na linguagem do Espírito. Erga seus braços em nome de Jesus. Vai diminuindo os instrumentos. Eu quero ouvir a sua voz. Cantará, cantará, xirili, cantará, bandará. Reza mais alto. Mais alto, mais alto, canção nova. A unção de Deus nesse lugar. Receba o batismo do Espírito Santo. A força do alto. O hálito de Deus. O paráclito consolador. Reza, Padre Anderson, pede o batismo do Espírito Santo. O Senhor me dá a palavra. Você que passou por uma cirurgia espiritual, o Senhor está te libertando e você ficou mais doente, mas agora o Espírito Santo te cura nesta área que você viveu esse problema. Coloca a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça, nos seus pensamentos em nome do Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Feche seus olhos em nome de Jesus. Solta a sua voz. Eu quero ouvir a sua oração. Deixa só o teclado bem baixo. Mais alto. Em nome do Senhor Jesus. Todo pensamento de morte, esvazia agora este vaso e preencha do Espírito Santo de Deus. Que você tenha nesta manhã de domingo um encontro pessoal com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Receba o Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Sopra sobre este Teu povo, Senhor, o Teu Espírito Santo. Este batismo significa um mergulhar. Batismo significa mergulhar. O que o Senhor está fazendo conosco agora nesta manhã é pegando a graça do nosso batismo e aprofundando na vida do Espírito Santo.
Dai-nos esta graça, abre os nossos olhos, Espírito Santo, através deste sopro, deste vento que o Senhor sopra no nosso meio, este vento que reaviva os ossos ressequidos, este vento que nos retira destes lugares de morte, este vento que faz com que caia as escamas dos nossos olhos e que cresce o amor, o nosso amor pelo Senhor. Batiza, Senhor, o teu povo no teu Espírito Santo. Eu quero confirmar essa palavra, Danilo. O Senhor quer nessa hora, nesse dia, que você saia da superfície. Muitas coisas que foram vividas em tua vida foi por conta do viver na superfície. Você se satisfaz com pouquíssimas coisas. O Senhor quer que você mergulhe de cabeça, que você se lance na ação de Deus plenamente. Eu não sei o que você passa, mas eu tenho certeza absoluta no que vou dizer para você agora. Quanto mais você mergulhar nas profundezas, mais graças, mais bênçãos, mais unção você receberá do alto. Levante seus braços bem alto assim. Fala assim: eu quero, Jesus. Eu preciso, Senhor. Eu tenho necessidade de Ti. Ajuda-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Canta isso, Inácio. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, e descobrir suas riquezas em meu coração, e descobrir, ergue teus braços, canta isso, igreja. E descobrir suas riquezas em meu coração, em meu coração. Eu quero ouvir a igreja cantando, quero mergulhar, canta. Quero no Espírito. É o teu desejo, é a tua decisão. E descobrir suas em meu coração, e descobrir suas riquezas, Senhor. Desejamos isso. E descobrir suas riquezas em meu coração, braços erguidos bem alto, você vai cantar. É tão lindo com alegria, tão lindo, é tão simples, é muito simples. Acredita nisso. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Para terminar, você vai falar apenas assim: Senhor Jesus, este vaso novo está cheio e quer estar transbordando, cada vez mais de Ti. Eu quero estar cheio, somente cheio do Teu Santo Espírito. Eis-me aqui, Senhor. Faz da minha vida a Tua vontade. Incline sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Eu quero me unir ao Padre Anderson, estender as nossas mãos e pedir que o Senhor possa te abençoar. Tudo que foi vivido neste acampamento de cura e libertação, toda palavra proclamada, toda direção dada, a partir de agora, no início deste novo tempo,
no poder do Espírito Santo, somos vencedores, se abrindo a ação. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, do glorioso São José, eu me uno ao Padre Anderson e peço, abençoa os vossos filhos que aqui estão, aqueles que nos acompanharam ao decorrer da quinta-feira até hoje, esses 4 dias de encontro, a decisão que eles tomaram de uma vida nova, abrindo o coração para Ti, fechando todas as brechas para Satanás, e se deixando ser conduzido pelo Teu Santo Espírito. Abençoa, Jesus, e os livra de todo mal. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Assim, ó. Preste atenção, só para terminar, não é pela nossa força, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É início de um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir.